Olá, boa noite. Me chamo Marcele e fico muito grata pelo convite, pela oportunidade de estarmos juntos aqui estudando o Evangelho de Cristo. Nessa noite trazendo o capítulo 16, item 8, Desigualdade de Riquezas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, deixo aqui meu agradecimento mais uma vez pelo convite e que possamos juntos trabalhar nessa noite para compreendermos um pouquinho mais os ensinamentos de Jesus através do seu Evangelho. Através do Evangelho, e nesse caso eu trouxe algumas questões do Livro dos Espíritos que falam sobre a desigualdade das riquezas. Eu vou comentá-las rapidamente sobre algumas perguntas que Kardec faz aos espíritos e as respostas dos espíritos para a gente trabalhar o tema que o Evangelho traz para essa noite. Kardec pergunta na questão 808: a desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades que dão uns a uns mais meios de adquirir do que outros? E os espíritos respondem: sim e não. Que dizes da astúcia e do roubo? Na pergunta 808A, Kardec continua: a riqueza hereditária, entretanto, seria fruto das más paixões? E respondem os espíritos: que sabeis disso? Remonta à origem e verás ser sempre pura. Sabes se no princípio não foi fruto de uma expoliação, de uma injustiça? Mas sem falar da origem, que pode ser má? Crês que a cobiça de bens, mesmo os melhores adquiridos, e os desejos secretamente alimentados de possuí-los mais cedo possível, sejam sentimentos louváveis? Isto é o que Deus julga, e te asseguro que o seu julgamento é mais severo do que o dos homens. Na pergunta 811, Kardec coloca: a igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? Não, não é possível. A diversidade das faculdades, dos caracteres, se opõe a isso. Eu vou ler uma última pergunta, 813, para a gente conversar sobre essas perguntas e fazer as relações com o Evangelho. Há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? Sim, já o dissemos. Ela é sempre a causa primeira dessas faltas, pois não lhe cabe velar pela educação moral dos seus membros. É frequentemente a má educação que falseia o critério dessas pessoas, em lugar de asfixiar-lhe as tendências perniciosas. Então a gente vê aqui na primeira pergunta que a gente leu essa noite, 808, sobre a questão da desigualdade das riquezas estar associada sobre a desigualdade de faculdades que dão mais meios para umas pessoas adquirir riquezas do que outras. E a espiritualidade diz que sim e não, porque o que se pode dizer da astúcia e do roubo? Então Kardec quer saber se as pessoas, se existem pessoas mais ricas do que outras, porque existem diferenças nas faculdades que dão mais meios de adquirir para umas pessoas do que para outras. E os espíritos deixam muito claro que sim e não. Apesar dessa resposta dúbia, a clareza ela se coloca a partir do momento que a gente compreende que as pessoas podem se utilizar de meios não lícitos para alcançar determinados benefícios e assim enriquecer. Enquanto isso, a gente tem que entender que enquanto uma pessoa ilicitamente consegue enriquecer, alguma outra pessoa está ficando mais pobre. Daí vem a responsabilidade para nós podermos compreender que essa questão da astúcia e do roubo sempre vai trazer prejuízos para alguém, mesmo que não seja imediatamente visível. E por outro lado, na pergunta seguinte, Kardec fala sobre a riqueza hereditária. Kardec é muito didático, né? Então ele fala sobre essa construção, uma riqueza que é construída em vida por um indivíduo, e no outro momento ele fala sobre uma riqueza que é herdada, perguntando se não seria fruto de paixões. E a espiritualidade responde que, apesar de a gente compreender, né, muitas vezes, a questão da herança como um grande benefício, porque nós ainda somos espíritos apegados à materialidade, a gente deve entender, de acordo com nos ensina, do que nos ensina o Evangelho,
do que nos ensina o Livro dos Espíritos, que a prova da riqueza é uma prova tão difícil quanto a prova da pobreza, porque ela te dá mais ferramentas para fazer o bem. Se você não faz, você pode estar recaindo em algum problema. E se essa riqueza que você está recebendo, né, essa herança que você está recebendo, ela teve uma proveniência lícita e você utiliza bem esta riqueza, a gente não pode considerar, não deve considerar como inadequado, porque muitas vezes, na maioria os espíritas, tem uma tendência a julgar e a menosprezar aqueles que são ricos, né? Como se a riqueza não pudesse se transformar em algo benéfico. Então, o uso, e isso a gente vê muito claramente nesse item do Evangelho, que o bom uso da riqueza, ela pode trazer muitos benefícios para aqueles, da mesma forma que o mau uso pode trazer mais dificuldades para quem está passando por essa prova do que aquele que está passando pela prova da pobreza. Na pergunta seguinte, é uma pergunta que eu acho muito interessante, né, quando a gente para pensar em justiça social, que é uma coisa que urge que nós reflitamos, né, sobre essa necessidade de justiça social, para que não hajam mais pessoas em filas para comer ossos que seriam descartados. Hoje nós vemos o quanto isso está voltando de uma forma muito mais intensa no Brasil, né, fruto de uma série de coisas, mas o que importa no momento é que nós possamos reconhecer que existem pessoas numa condição de extrema vulnerabilidade social em que falta o mínimo para poder sobreviver. E essa pergunta da questão 811 sobre a igualdade absoluta de riquezas é possível e já existiu alguma vez? E a espiritualidade responde, e talvez para a decepção de muitos, que não é possível a diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. E no Evangelho, nessa passagem do Evangelho, deixa muito claro essa questão de não ser possível essa igualdade, né, de riquezas, porque nem todas as pessoas fariam bom uso. Da mesma forma que a gente vê na lei, no Livro dos Espíritos, sobre a lei de sociedade, que as leis nunca vão ser iguais para todas as sociedades, porque as leis são feitas por pessoas e as pessoas são diferentes, as necessidades são diferentes. Então, da mesma forma, a gente percebe que essa igualdade absoluta, ela só seria possível se todas as pessoas fossem homogêneas e tivessem os mesmos objetivos. E não é esse o caso. Então, a gente deve entender que essa diferença entre ricos e pobres, o que a gente não deve normalizar é a miséria. A gente não deve normalizar o indivíduo passar necessidade. A gente não deve tornar isso normal. Muito pelo contrário, nós espíritas devemos seguir os conselhos de Jesus e compreendermos que é necessário dividirmos o pão. Nós devemos dividir os peixes, né? Multiplicar para dividir esses peixes. Mas foi necessário antes fazer a multiplicação dos peixes para que esses peixes pudessem ser divididos e entender que nem todas as pessoas estão prontas para pescar. Existem pessoas que precisam fazer o pão, existem pessoas que precisam fazer o vinho, existem pessoas que podem pescar. E aquele que pode pescar pode dividir com aquele que faz o pão, pode dividir com aquele que faz o vinho, e assim entre todos. E entender que o que pode transformar uma pessoa mais rico hoje, amanhã não pode ter esse mesmo grau de importância. Então, quem é muito rico hoje, quantas sociedades, quantos impérios, quantos indivíduos que tinham uma posição social elevada e essa posição foi perdida por uma série de fatores. E a gente deve compreender o quanto que isso tem causas variadas. E quando a gente pensa nas desigualdades das riquezas, a gente deve pensar nos seus porquês. Por que não somos iguais? Porque somos diferentes em termos de uso da nossa capacidade intelectual, porque existem diferenças de atividades e de trabalho, porque existem pessoas que têm maior
capacidade de conservar a sua riqueza e são mais previdentes para conservar essa riqueza, e por isso quando conseguem se manter ricos, e outras pessoas já têm mais tendência a gastar, a não fazer bom uso daqueles valores que ele próprio conquistou, que recebeu de herança. Isso eu acho também bem interessante, um programa social de Deus para a experiência moral do homem. Então, isso deixa muito claro lá nessa passagem do Evangelho, que quem é rico nessa encarnação provavelmente já foi pobre em outras, ou vai ser nas seguintes. Da mesma forma que um dia nós todos passaremos pelas provas da riqueza, passaremos pelas provas da pobreza, até que nós consigamos vencer as nossas más inclinações. Existe uma passagem de Emmanuel, não me lembro qual nesse momento, que ele levou 800 anos para vencer a prova do orgulho. Emmanuel levou 800 anos para vencer a prova do orgulho. Então, vão sendo dadas diversas oportunidades para os indivíduos, para os homens, para que eles possam alcançar esse seu desenvolvimento moral. É uma oportunidade dada por Deus para que nós possamos nos desenvolver. Então, cada um vai possuir a riqueza de uma vez, através das existências. Então, nós só poderíamos para pensar se a pobreza deixaria de existir, se toda a riqueza do mundo fosse repartida igualmente. Não, pelos motivos que nós já falamos anteriormente. As pessoas, elas são diversas, têm pensamentos diversos. E nesse sentido, nem todas as pessoas receberiam a quantia suficiente para poder fazer as atividades necessárias e serem ricas, consideradas ricas. Então, ninguém seria rico verdadeiramente. Então, perderia o sentido dessa prova de riqueza. Um aspecto também que é importante a gente destacar nesse sentido, quando para refletir se a pobreza deixaria de existir, se toda a riqueza do mundo fosse, porque isso é um sonho, né? Vamos pegar a riqueza de todo mundo, vamos distribuir, todo mundo vai ser feliz. E não é assim, porque a igualdade de condição social, ela vai ser desfeita pelas diferenças individuais. E isso é uma reflexão também que é muito importante para a gente fazer, porque a gente só... Quando os indivíduos são diferentes, têm perspectivas diferentes, a gente vai pensar que essa igualdade social vai ser cada dia que passa mais difícil. A gente vai pensar em igualdade social à medida que a humanidade caminha, que a humanidade vai caminhar para o seu desenvolvimento moral. A gente vai ver que vão continuar existindo diferenças, que a sociedade nunca vai ser homogênea. E isso também está muito claro na Lei de Sociedade do Livro dos Espíritos. Sempre vão haver diferenças, mas não significa que as pessoas devam passar fome, que as pessoas devam morrer por falta de oxigênio, que as pessoas devam morrer por doenças que existem cura, que existe vacina, porque a sociedade vai ser justa o suficiente para dar oportunidade para todos. E compreendermos que essas diferenças, elas são provações, oportunidades que Deus nos dá para o nosso desenvolvimento. Existe uma frase que é famosa, né, que diz que a pobreza é a prova da paciência e da resignação, enquanto a riqueza é a prova da caridade e da abnegação. Então é necessário que nós passemos por essas provas. Isso só é possível havendo as ferramentas que proporcionem, né, a riqueza e a pobreza, e possamos compreender que somente quando os homens forem regidos pela caridade, eliminando o egoísmo, o orgulho dos seus corações, vai haver uma distribuição justa dessas riquezas. Então, e quando a gente fala de justiça, não significa que aquela diferença de justiça e de equidade, né? Então, a gente perceber que cada um vai receber aquilo que é necessário para si. E não significa que dar R$10 para todos nesse momento vai atender a necessidade daquele que precisa de 100 ou daquele que não esteja precisando de nada. É entender
que o próximo precisa, tem necessidades específicas e que devem ser atendidas de formas específicas. E isso, reforçando aquilo que a gente acabou de falar, a distribuição justa das riquezas só se dará quando os homens forem regidos pela caridade, eliminando o egoísmo e o orgulho dos seus corações, porque aí nesse momento o nosso semelhante vai deixar de ser menor do que a gente. Porque quando aquela pessoa, lá atrás, como a gente falou anteriormente, vai através do roubo, do furto, das enganações, construir a sua riqueza, ele está prejudicando alguém. E essa pessoa que está praticando esses atos é um espírito que ainda precisa se desenvolver, é um espírito que ainda precisa se aprimorar, precisa ter cultivado em seu coração a caridade, eliminando o egoísmo e o orgulho. Então vamos trabalhar para que esses sentimentos sejam eliminados, para que assim possamos ter, enfim, a distribuição justa das riquezas. E reforço, distribuição justa de riquezas é ver que ninguém está morrendo de fome, é ver que as pessoas têm um teto, que as pessoas não estão morrendo de frio nem de calor. É compreender que os indígenas têm seus direitos respeitados, é compreender que cada indivíduo tem seu direito respeitado. A gente tem que entender que o nosso direito termina quando começa o direito do outro. Reconhecer o direito do outro é uma demonstração de caridade, é uma demonstração de que nós estamos deixando a nossa vaidade. A gente vai encerrar por aqui, para a gente não se estender demais. E agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos nessa noite. Fiquem com Deus.